quem não me conhece, né, antes de eu compartilhar a minha tela aqui, deixa eu fazer uma apresentação muito rápida, um pouquinho da minha história, né, para quem não conhece. Antes de estar à frente do movimento Contabilidade Sem Chatice, estar à frente do Nuconte, eu também era empresária contábil, né? Eu trabalhei em escritório de contabilidade em toda a minha carreira, toda a minha vida profissional. Eu iniciei no escritório de contabilidade bem tradicional, sempre trabalhando no setor contábil. E aí, meio inconformada com a forma com que o setor contábil tratava aquelas informações contábeis, eu sempre questionei, porque, poxa, a gente ficava ali horas e horas produzindo aquelas informações para no final gerar um livro, né, que era o livro diário. Na época, o livro nem era entregue via ECD, nem existia isso, ele era impresso, né, então depois era encapado em umas capas verdes, e para depois ser registrado na junta, com as assinaturas colhidas do contador e do sócio da empresa. Depois aqueles livros eram devolvidos para a empresa e aquilo ali ficava arquivado, jogado às traças, acumulando poeira e teia de aranha. E eu ficava inconformada com aquilo, ficava, poxa, desculpa a expressão, emputecida pelo fato de ficar o ano inteiro produzindo uma informação que ninguém ia usar para nada. Eu ficava imaginando, gente, para quê, né? E na época, assim, o contador da empresa, ele era aquele cara assim, poxa, ele sempre teve o conceito, ele sempre ensinou para a gente que a contabilidade das empresas tinha que ficar em dia, que a contabilidade de toda a empresa tinha que ser tratada como se lucro real fosse. Ele sempre usou essa expressão, trate a contabilidade de todas as empresas, independente do tamanho, independente o tipo de tributação, como se lucro real fosse, ou seja, dar importância para a escrituração contábil de todas as empresas, independente do tamanho. Poxa, a gente fazia isso, né? A gente realmente fazia a contabilidade de todas as empresas, independente de qual empresa era, se ela faturava 5 mil por mês, ou se ela faturava 5 milhões por mês, a gente tinha o mesmo tratamento com relação à escrituração contábil dela. A grande questão é que toda essa informação era produzida para no final não ser usada. Inconformada com essa forma, eu falei, olha, quer saber? Eu vou abrir o meu escritório, vou fazer do meu jeito e vai ser melhor. Só que eu me frustrei, né? Quando eu abri a FAS Contabilidade, que foi aí no final de 2012, início de 2013, eu já entrei assim no mercado como empresária contábil com esse conceito de trazer uma contabilidade mais consultiva, porque esse termo nem era utilizado na época, mas eu queria trazer essa parte da consultoria para dentro da contabilidade tradicional ali, que só emitia guia e folha. Só que, na verdade, assim, para eu transformar, né, o discurso na prática, foram muitos anos de aprendizado, foi assim, dei com os burros na água várias vezes, principalmente porque eu não conseguia mostrar para o empresário o quão valiosa era aquela informação que eu estava levando para ele através do balancete. Então aconteceu comigo, né, assim, em uma das várias situações que eu costumo contar e aí nas minhas palestras e tudo, que uma vez eu fui assim, eu tinha uma empresa, era a principal empresa lá do escritório, era uma empresa de autopeças, e, poxa, eu fui sentar com o dono da empresa, eram 2 donos, um já tinha dado o pedido, né? Ele falou que ia se reunir, mas na hora eu já cheguei, ele já foi saindo, olha, não posso, não sei o quê, compromisso de última hora, e o outro ficou. Aí eu, pô, beleza, senta aqui, vamos ver aqui as informações. Era uma empresa que faturava uns 2 milhões por mês, ela estava com problema nos fornecedores, problema nos estoques, problemas nos clientes, estava tudo, tipo, a contabilidade dela estava bem bagunçada, assim, e eu queria mostrar isso para eles, tipo, olha, as coisas aqui não estão legais, não estão, né, seu fornecedor aqui tinha pagamento em duplicidade de fornecedor e coisas do tipo, eu queria mostrar isso para ele. E aí, quando eu comecei a explanação, quando eu comecei a explicar, ele virou para mim e falou, olhou no relógio e falou, nossa, Fernanda, aqui, olha, eu lembrei que eu tenho um compromisso aqui agora, né, o fulano já desceu e eu lembrei que eu tenho um compromisso agora. E outra coisa, essas coisas de contabilidade aí que você está falando, olha, eu não entendo disso e nem quero entender, então faz o seguinte, vai ali na outra sala ali, bate na porta que é o financeiro, chama o Juninho, que é o estagiário, e mostra para ele isso. É bom que você ensina também algumas coisinhas para ele de financeiro, porque ele está em treinamento, ele está aprendendo, então você mostra para ele como que é.
Poxa, eu acho que essa foi uma das principais frustrações profissionais que eu já tive na minha vida, porque assim, era uma empresa lucro real trimestral, então quando eu encerrei o primeiro trimestre dela, que era o primeiro trimestre que ela veio nas minhas mãos, eu corrigi um tanto de problema do passado, né, que vinha aí de contabilidades anteriores, então, cara, eu tive um trabalho do cão, um trabalho do cacete para poder fazer a contabilidade dessa empresa, e na hora que eu cheguei para mostrar isso para o cliente, ele não deu valor nenhum. Né? E aí, por muito tempo, eu culpei o cliente, né? Eu falei, cliente pangaré, que esse cliente é ruim, que não sei o quê, e fiquei bastante tempo reclamando, né? Reclamando do cliente, reclamando da profissão por si só, por ser desvalorizada, reclamando da equipe, reclamando de tudo. E aí, né, de tanto reclamar, aconteceu um desastre, né? Porque chegou na época da crise, e aí esse principal cliente que eu tinha saiu do escritório. Ele saiu, ele simplesmente saiu do escritório. Ele mandou para mim uma cartinha, né, daquelas cartinhas de desligamento, né, e pedindo o encerramento do contrato. Ele não se prestou nem assim a ir pessoalmente ou coisa do tipo, não, mandou a cartinha e pediu desligamento. E aí eu não aceitei, lógico, né? Fui lá atrás dele, fui lá, promovi uma reunião aí com todos os sócios da empresa, e aí a justificativa deles era que eu tinha prometido para eles uma contabilidade mais gerencial, uma contabilidade que pudesse ajudá-los na tomada de decisão, mas na prática, isso era um discurso na teoria, que eu vendi isso para eles na proposta, mas na prática eu não estava oferecendo isso para eles. Consequentemente, eles saíram do escritório, alegando que eu não estava oferecendo essa parte mais gerencial, essa consultoria mais gerencial, e não valia pagar o preço que eles estavam me pagando, que realmente era um preço acima do mercado. A consequência, eles saíram do escritório, foram para outro escritório para poder pagar menos da metade do valor. E assim eu perdi meu principal cliente em plena crise, as coisas começaram a dar tudo errado assim na Fato, porque claro, né, gente, quando você começa a ter problema financeiro, tudo começa a dar errado junto. Então, a equipe desmotivada, outros clientes com problemas financeiros, outros clientes pedindo redução de honorário ou pedindo encerramento das empresas. Então, quando meu telefone tocava, eu até arrepiava, ficava assim, pensando, tipo, nossa, é mais um pedindo para reduzir o honorário, cara. E essa situação, ela perdurou aí durante alguns meses até eu, assim, quando eu tava no fundo do poço, eu pensei, cara, não dá. Ou eu vou fechar as portas aqui, ter que mandar todos os funcionários embora. Na época eu tava com 6 funcionários, ou eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui. E aí, na época, eu estava dando umas aulas sobre a importância da contabilidade gerencial para as empresas. Eu dava essas aulas na FIENG, né, que é a Federação das Indústrias aqui de Minas. Eu dava várias aulas sobre isso, sobre capital de giro, sobre custeio e tudo. Eu falei assim, gente, não é possível como que eu posso, né, falar esse discurso na teoria e na prática eu não conseguia aplicar nas minhas empresas. Então, foi assim que surgiu a história do Contabilidade Sem Chatice, né, onde eu também, né, a primeira contabilidade sem chatice da história do Brasil é a Fato, né? Era o slogan que a Fato usava, que era contabilidade sem chatice, no sentido de adotar uma nova postura, até na forma de falar, até na forma de se posicionar, e isso fez uma mudança abrupta na forma com que eu me relacionava com os meus clientes, e também passei a melhorar a entrega da contabilidade, que ao invés de entregar o balancete, eu passei a oferecer o Fato Dashboard, que é o precursor do NuConte, e eu vou mostrar um pouquinho aqui do NuConte para vocês, com um case de sucesso que eu tive na Fato, né, um dos cases de sucesso, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Bom, eu falei que eu ia fazer uma pequena introduçãozinha, eu falei pra caramba, mas é só contando, assim, compartilhando para vocês, né, como que eu saí de uma situação aí do fundo do poço para uma situação tranquila, para uma situação onde eu tive crescimento, né, da minha carteira de clientes. A Fato aí em plena crise dobrou o número de clientes, dobrou o faturamento, né, e isso tudo porque a gente começou a se posicionar de forma diferenciada no mercado, adotando esse termo, contabilidade sem chatice, contabilidade baseada na tomada de decisão. Eram dois posicionamentos que a gente tinha bem forte, era a contabilidade sem chatice e a contabilidade com valor, onde a gente entregava para o cliente muito mais do que as conformidades legais, mas ajudava ele a tomar decisões, né, a ter
um direcionamento mais claro no negócio dele. Bom, vou compartilhar a minha tela aqui para vocês e eu vou mandar esse conteúdo para vocês também. Bom, gente, eu queria, antes de mais nada, né, iniciar aqui com essa frase do Ricardo Jordão Magalhães, onde, num webinar que eu fiz com ele soltou essa frase aqui, eu achei essa frase fantástica, que ele diz o seguinte: você não perde para Contabilizei por causa de preço, você perde por causa de relacionamento. Ele usou Contabilizei aqui para poder especificar o caso das contabilidades online, porque naquele momento ali do webinar tinha algumas pessoas perguntando sobre isso, né? E aí eu posso até trocar essa palavra aqui, Contabilizei, por concorrente, né? Você não perde cliente para o seu concorrente por causa de preço. Você perde por causa de relacionamento. E eu digo para vocês, aquele cliente que eu falei que eu perdi na Fato, né, o maior cliente que eu tinha no escritório, ele representava aí 50% do meu faturamento. Eu perdi ele, não foi por causa de preço, foi por causa de relacionamento. Eu não me relacionava bem com ele no final das contas, né? Eu tentava empurrar para eles uma coisa a qual eles não estavam a fim de comprar daquela forma. Eles não estavam querendo saber de balancete, eles não estavam querendo saber de, né, aquele formato de apresentação que eu estava ali entregando, não era interessante para eles. E aí, pelo fato de eu ficar culpando o cliente, de eu ficar falando que a culpa era dele, que ele que era o cliente ruim, que a culpa era dele, que ele não tinha, né, interesse na contabilidade, esse relacionamento acabou se desgastando ao longo do tempo, e enquanto eu precisei estar próxima dele, eu não estava. E aí, né, por não estar próxima, por não me fazer presente, por não conseguir provar o meu valor, eu acabei perdendo esse cliente. E aí, falando de relacionamento, eu quero mostrar aqui para vocês uma discussão que teve no Facebook há uns 2, 3 meses atrás, né, de um cara, esse cara aqui, um empresário, ele postou num grupo de empresários, né, no Facebook, com o seguinte depoimento. Esse grupo aqui era o grupo Startup Brasil, né, onde é cheio de empreendedores. E ele disse o seguinte: olha, isso é simplesmente ridículo, não ter um serviço decente de contabilidade no Brasil no ano de 2018. E aqui ele fala que ele ligou para várias dessas contabilidades, dessas plataformas de contabilidade online, e teve sempre um péssimo atendimento, um péssimo retorno, um péssimo suporte, deu tudo errado, fizeram ele pagar imposto a mais, blá, 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 e no final das contas ele veio pedir ajuda para recomendar serviços que estão satisfeitos até hoje. Então, no final das contas, ele estava pedindo uma indicação, estava pedindo uma recomendação. E aí, essas foram as respostas que ele teve. Foram várias respostas, assim, teve muito engajamento essa postagem dele, gerou aí centenas e centenas de respostas, mas eu quero destacar aqui para vocês isso, né? Isso, justamente essa questão aí da indicação. E aqui foi uma das respostas que ele teve. Aqui o cidadão, né, o empresário, pegou e respondeu assim: olha, aqui infelizmente não é recomendado confiar em um contador. Sempre duvide dele, sempre questione ele, afinal pensar que eles jogam a favor das empresas é uma ilusão nesse país. Olha só o que esse empresário está falando. E aqui algum contador foi lá e respondeu assim para ele: não, meu filho, não é assim. Contabilidade consultiva não é dessa forma, né? É aquela que o contador acompanha a empresa no seu dia a dia e entrega as informações contábeis mostrando a saúde da empresa. Isso aqui é um contador respondendo para esse empresário. Aí outro empresário, não foi o mesmo, pegou e escreveu isso aqui: isso é tipo um conto de fadas. E aí eu pergunto para vocês, né, gente, qual que é o problema? Por que essas empresas estão insatisfeitas com seus contadores? Por que aquele empresário está falando aquele tanto de coisa ali, falando que o contador não joga a favor das empresas, não dá para confiar, não é um serviço de qualidade no Brasil? O outro falando que a contabilidade consultiva, onde o contador está presente, onde o contador se faz presente no dia a dia da empresa, é um conto de fadas, né? E aí eu pergunto para vocês uma outra coisa também. Se o empresário, o cliente de vocês, tivesse visto essa postagem lá no grupo Startup Brasil no Facebook, qual que é a resposta que esse cliente ia estar escrevendo ali sobre você?
né? Aí eu te pergunto, ele ia estar recomendando o seu serviço, né? Ele ia simplesmente ignorar, ou seja, para ele tanto faz, tanto fez, não fede nem cheira, ele não ia escrever, ou ele ia fazer que nem aquele empresário ali que desceu o cacete nos contadores. E aí? O que ele ia falar sobre você numa postagem dessa? E aí eu quero apresentar para vocês as estatísticas, né? Que eu adoro apresentar. É uma realidade aí que a gente vem vivenciando no Brasil há muitos anos. Esses dados são de 2015/2016, né? Não se tem uma pesquisa tão completa desde 2016. A última quem fez foi o Sebrae, né? Então, os dados mais atualizados que nós temos são esses. 93% das empresas ativas no Brasil são micro e pequenas empresas, o que mostra, gente, o seguinte, que 93% da economia do nosso país passa nas nossas mãos, né? Quem mantém o Brasil funcionando, quem paga as contas do Brasil é o empresário, microempresário, é o pequeno empresário. É ele que paga as contas do Brasil. É o pequeno empreendedorismo que mantém esse Brasil funcionando da maneira que ele é hoje, né? Se não existissem essas empresas, o Brasil já teria quebrado há muitos e muitos e muitos anos. Então, o que ergue o Brasil, o que faz o Brasil se manter em pé, é um empreendedorismo, é o pequeno empresário, é o microempresário e, consequentemente, nós que cuidamos desses empresários. Só que a gente não está cuidando desse pessoal tão bem, não, sabe? Porque, olha só, dessas empresas aqui, 52,5% quebram antes dos 5 anos. Então, a gente tem aqui um caso crônico de mortalidade infantil das micro e pequenas empresas no Brasil. Imagina se a gente estivesse falando de pessoas. Imagina se eu virasse para você e falasse, olha, 52,5% das pessoas morrem antes de completarem 5 anos no Brasil. Isso já seria um caso de calamidade pública, né? Mas por que que no caso das empresas isso não é levado tão a sério? Esse absurdo, esse câncer que está matando as empresas, as microempresas no Brasil. Por que que isso aqui não está sendo levado a sério? Por que que isso aqui não está sendo tratado? Por que que esse câncer não está sendo curado? E aí eu digo mais para vocês. Eu digo aqui, ó, o Sebrae, né? Essa aqui é a pesquisa que eles fizeram em 2016, que eles entrevistaram as empresas que quebraram e os empreendedores dessas empresas listaram aí os principais motivos pelos quais as empresas deles quebraram. E aí eu vou falar para você, gente, presta muita atenção nisso aqui. Olha só os 4 principais motivos pelos quais uma empresa quebra no Brasil. O primeiro principal motivo é por causa de impostos, custos, despesas e juros. O terceiro principal motivo é por problemas financeiros, capital de giro, inadimplência. O quarto principal motivo é por gestão, problemas administrativos e contábeis. E aí, gente, eu faço também, novamente, uma pergunta para vocês. Por que que dos 4 principais motivos pelos quais uma empresa quebra no Brasil, 3 desses motivos têm tudo a ver com a contabilidade, está relacionado intrinsecamente com a contabilidade. Por que que eu, como contadora, não estou ajudando esse empresário a cuidar melhor, a conhecer melhor a sua estrutura de custos, de despesas? Por que que eu não estou ajudando esse cara a pegar juros menores no banco? Por que que eu, como contadora, não estou ajudando esse cara a cuidar dos seus problemas financeiros? Por que que eu não estou dizendo para ele qual que é o capital de giro necessário para ele financiar as operações do seu negócio? E tem um detalhe muito grande aqui, essas empresas elas quebram por falta de capital de giro e, na verdade, o seguinte, elas vão atrás dos bancos, né, pegarem empréstimo a juros altíssimos, mas se a situação da empresa estiver insolvente, quanto mais capital de giro, quanto mais dinheiro ela injetar na operação do negócio dela, mais vai sair dívida do outro lado, porque a operação é insustentável, né? E aí a gente tem esse caso aí, onde
leva à falência, à morte das empresas, é a falta de capacidade de gerar resultado através da operação do seu negócio. Não adianta, né, você pode enfiar rios e rios de dinheiro na operação, que ela não vai dar resultado, porque a operação ela é insustentável, ela é insolvente. Por que eu não estou ajudando, né, gente? O empresário, o pequeno empresário, a controlar, a ter mais noção sobre os seus problemas administrativos e contábeis. Olha, gente, para cada problema desse daqui, isso deveria ser enxergado por nós como uma oportunidade de negócios, como uma forma da gente resolver esses problemas. Mas não, né? Por que eu não estou fazendo isso? Porque eu estou ocupada demais oferecendo o produto que é ruim para o meu cliente. E aqui, olha, eu coloquei nesse slide que o produto da contabilidade é ruim, mas o produto da contabilidade não é ruim. O produto da conformidade que é ruim. É a gente resumir, né, a ciência da contabilidade a calcular imposto. É como se a gente estivesse dando ao médico a única função de preencher prontuário. É como se a gente estivesse dando ao policial a sua única função de preencher BO. Mas, na verdade, a função do policial, né, que é proteger a vida das pessoas, é muito maior do que simplesmente preencher BO. A importância do médico para a saúde das pessoas é muito maior do que ele simplesmente ficar ali preenchendo prontuário. E, na verdade, o que nós contadores, os médicos das empresas estamos fazendo é preenchendo relatório, preenchendo obrigação acessória, entregando para ele guia e folha, que é o produto digamos assim, que não representa nem 1/10 do que a contabilidade é capaz de entregar para ele. A gente está entregando para o nosso cliente o pior produto possível que a gente poderia entregar como cientistas contábeis, como contadores formados que aprendeu lá na faculdade que a contabilidade deveria ser utilizada para a tomada de decisão, que a contabilidade é a ciência do patrimônio, que a contabilidade é a ciência da riqueza. Só que ao invés de entregar riqueza, ao invés de entregar prosperidade para o nosso cliente, a gente está entregando guia e folha, conta para pagar, né? E aí eu falo para vocês, essa relação, né, que foi mostrada ali no início da minha apresentação, ela é muito fruto disso aqui, é muito fruto dessa associação do contador como esse agente do governo, esse agente de despachante que só entrega aquilo que o cliente não quer receber. Né? O cliente que está passando, a empresa que está passando por dificuldades financeiras, ela recebe só conta para pagar de você, ela recebe imposto. A vontade que ele tem, né, na cabeça dele é te esganar, é te enforcar, porque, poxa, o cara está lá endividado, o cara está lá louco lá com os problemas financeiros da empresa e fica recebendo de você imposto, ao invés de receber de você uma orientação. Então, por isso que esse relacionamento é desequilibrado. Olha só, né? Como que o cara vai te elogiar? Como que a empresa vai fazer né, vai fazer uma boa referência de você se você está ajudando ele, né, na cabeça do empresário, você faz parte de tudo de ruim que acontece na empresa dele. Ele colocou lá como primeira opção que a empresa quebra por conta de imposto. Você está fazendo o quê? Entregando imposto para ele pagar. Logo, ele acha que você é o culpado por ele quebrar, porque você faz parte disso tudo, sacou? Então, olha só o desequilíbrio que existe nessa relação. E por falar em desequilíbrio, eu quero mostrar aqui um vídeo para vocês. Equilíbrio. Algo que você não vê claramente, mas sente de forma plena. O equilíbrio está em todo lugar, na natureza, no dia e na noite, no calor e no frio, na água e no ar. Nós estamos sempre buscando o equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e até o equilíbrio físico. Todo o universo é sobre o equilíbrio. E na contabilidade não seria diferente. Nossa ciência se repousa na essência do equilíbrio, onde o ativo é igual ao passivo, onde para cada débito existe um crédito.
onde o ponto de equilíbrio é o estado de harmonia entre receitas, custos e despesas. Todos buscam equilíbrio, mas na vida real, o equilíbrio passa longe. Olha o nosso caso de empresários contábeis. Criamos a nossa empresa com o sonho de ajudar outras empresas, de cuidar da saúde delas, mas o que encontramos no caminho foi o desequilíbrio da hiperburocracia estatal. SPED, DCPF, SF, COAF, DEFIS, DME, RAIS, DEFIP, CAGED, DAP, GIA, Integra, DIF, loucura! Contabilidade não é sobre isso. Fomos sequestrados, escravizados por esse sistema insano. Fomos chamados de mal necessário pela sociedade. Nos colocaram no mundo frio, cinzento e sem graça e aceitamos calados. Mas enquanto isso, as empresas estão doentes. O desequilíbrio reina no país, onde a maioria das empresas tem problemas financeiros e quebram. Nós somos os médicos dessas empresas. Elas estão morrendo e nós permanecemos inertes. Lopes de Sá sempre disse que a contabilidade é a ciência da riqueza e da prosperidade. Mas nossa ciência está condenada, está falecendo e permanecemos inertes. Chega! Eu não vou aceitar mais isso. Nós não vamos aceitar mais isso. Nós precisamos ser os guardiões da ciência da riqueza. Nós precisamos fazer a verdadeira contabilidade. Eu já estou fazendo a minha parte. E você? Quando vai fazer a sua? E aí eu digo para vocês, né? Como fazer a verdadeira contabilidade, né? No vídeo eu falo, já estou fazendo a minha parte. Nós precisamos ser os guardiões da ciência da riqueza. Como? Como que a gente vai fazer a verdadeira contabilidade se eu não tenho tempo para prestar esse serviço? Se meu cliente não valoriza essa informação e não está disposto a pagar mais caro? Se a minha contabilidade não está em dia? Se meu escritório está desorganizado internamente? Olha, eu sei disso. Como eu disse para vocês, eu já fui empresária contábil. E para eu conseguir entregar isso para o meu cliente, eu passei por todos esses problemas aqui, por todas essas objeções. E agora eu vou mostrar para vocês que é possível, né? Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é de um dia para o outro, mas eu vou dar um passo a passo para que vocês consigam aplicar na prática a contabilidade consultiva e oferecer isso como um produto que vai gerar um valor, que vai gerar um benefício, que vai resolver um problema do seu cliente. A primeira coisa e assim, gente, é uma das coisas mais importantes, alinhar o propósito da contabilidade com a equipe. O que eu quero dizer com isso é que você precisa ter um propósito, é que você precisa ensinar para a sua equipe que contabilidade não é apenas sobre entregar obrigações acessórias, que a sua equipe ela precisa de estar nesse barco junto com você, de que a sua equipe precisa entender que não basta só digitar a nota, fazer o lançamento contábil e simplesmente processar a folha. Olha só que interessante isso, né? Às vezes, quando a gente fala de contabilidade consultiva, a gente acaba associando isso à entrega de indicadores financeiros ou indicadores contábeis, enfim, para a tomada de decisão. E a gente acaba pensando naqueles indicadores como os índices de liquidez, os índices, né, de avaliação da empresa e coisas do tipo. Mas não é só isso. Olha, quando você alinha o propósito com a sua equipe, você faz com que toda a sua equipe oriente o trabalho, o resultado do trabalho dela para o cliente. Como assim? A pessoa que trabalha no departamento pessoal, ela não vai simplesmente processar uma folha de pagamento. Ela vai fazer uma análise crítica daquela informação que ela está gerando. Porque ela pode descobrir, ao comparar, por exemplo, a folha de pagamento anterior com a folha atual, que está tendo algum acréscimo desordenado na contratação de funcionários. Se ela comparar, por exemplo, com a receita da empresa, a gente pode estar tendo um desvio no sentido de que
pode, por exemplo, estar acontecendo um turnover muito alto na empresa, ou seja, muitas contratações e muitas demissões num curto período de tempo. Enfim, todas essas informações são passíveis de serem analisadas, porque elas são totalmente processadas dentro do escritório de contabilidade. Então, ou seja, a partir do momento que você alinha o propósito da equipe, eles passam a entender que o objetivo é levar resultado, garantir o sucesso dos clientes de vocês. E aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês o propósito de um escritório de contabilidade lá do Ceará, tá? Que é o de um cliente do NuCont, inclusive. O propósito deles é o seguinte: não ser só mais um na multidão, entregar para o cliente aquilo que ele não sabe que é preciso para que a empresa dele vá bem, gerar riqueza para o cliente, fazer nosso cliente ter sucesso, crescer, chegar a outro nível, fazer o cliente sentir o uau, acordar pela manhã certo de que a profissão que escolhemos foi a correta, que somos necessários para o crescimento do país, ser e fazer acontecer na vida dos clientes, levar riqueza a todos. Olha só esse propósito. Você vê que praticamente todas as frases aqui levam o nome cliente. Então, o propósito não é sobre você. Pare de, tire esse olhar narcisista de dentro do seu escritório, de dentro da sua empresa, e oriente os seus resultados, o seu propósito de vida, o seu objetivo de vida para fazer o bem para outra pessoa, para gerar valor para outra pessoa. Propósito de vida e profissional de alguém deve sempre estar orientado a fazer o bem, a fazer o melhor para alguém, né? Para outra pessoa. E aí, eu quero que vocês reflitam aqui nesse slide, que se você tiver um propósito lá, que muitas vezes pode ser também, esse nome propósito, também pode ser usado como missão na empresa. E a sua missão está lá no seu site como ser referência em contabilidade na minha região, ser referência em soluções contábeis na minha cidade, coisas do tipo. Cara, essa missão, esse propósito, ele é genérico, é um propósito que não faz a pessoa levantar da cama e sentir que ela tem algo importante para fazer hoje, que é garantir o sucesso de outra pessoa, que é fazer com que essa outra pessoa consiga, no caso a empresa, consiga gerar resultado e emprego para várias outras pessoas. Então, olha só, nós como contadores, como empresários contábeis e nossa equipe, nossos funcionários, garantem que os nossos clientes consigam gerar renda, gerar emprego para o nosso país. Olha só, isso é um propósito muito importante, é uma missão muito importante que nós temos, e é essa informação, é essa a determinação, é essa a responsabilidade que a sua equipe deve abraçar e deve entender muito claro, para não ser apenas aquele cara que processa a folha de pagamento. O segundo passo, escolha com quem começar, priorize. Pessoal, pode ser que na sua carteira aí de clientes, você tenha aquele cliente que realmente não vai valorizar, a princípio, a contabilidade como essa ferramenta de tomada de decisão. Porque você tem aí uma série de clientes que só negam, uma série de clientes que não... que nem necessariamente tem uma empresa, são os empresários. Às vezes o cara tem só uma PJ, abriu lá um CNPJ esses dias, só para emitir nota para poder receber da empresa. Então, assim, esse tipo de perfil de cliente pode não ser o perfil mais adequado para você iniciar esse trabalho mais consultivo. E aí eu digo para você o seguinte: se você quer um resultado rápido, você vai escolher aquele cliente mais organizado, com o qual você já tem um relacionamento melhor, onde você vai conseguir entregar para ele informações mais corretas e mais próximas da realidade. Se o cliente já é organizado, ou seja, já manda informação correta para você devolver isso na forma de indicadores gerenciais que vão ajudá-los a tomar de decisão, é muito fácil, porque ele já manda a informação completa. Então, você vai ter aí resultado rápido com esse cliente, porque ele vai valorizar ainda mais
quando você der para ele um retorno de tudo isso, de toda essa informação que ele envia para você. É um cliente que normalmente já tem um mínimo de conhecimento em gestão. Agora, se você quer, né, se você e assim, você pode dizer, mas eu não tenho clientes assim. E aí a gente pode conseguir resultados a médio prazo, com clientes mais desorganizados, com clientes que sonegam, mas que têm salvação. O que eu quero dizer com isso? Que o cliente, no final das contas, ele tem que ser educável, ele tem que ser mentorável, ele tem que ser um cliente que, quando você se aproxima dele, quando você, né, foca nesse relacionamento mais próximo com ele, ele te enxerga como uma pessoa que vale a pena confiar, que vale a pena seguir a orientação. Ele entende exatamente que você está buscando levar mais resultado para a empresa dele. O que eu quero dizer com isso? Que pode ter cliente que, quando você chega para ele com esse discurso, olha, cliente, eu estou aqui com o objetivo, né, de fazer você melhorar aí a gestão do seu negócio, para que você tenha mais conhecimento dos números do seu negócio e, consequentemente, você vai ter melhores resultados, você vai ter mais lucro. Para isso, a gente precisa trazer a contabilidade mais próxima da realidade. E, cara, você pode chegar com esse discurso para vários empresários e talvez nenhum deles vai aceitar assim de cara. É um processo, né? É algo que você começa com um discurso, depois você vai com um e-mail, depois você vai com um artigo, depois você vai com uma palestra, depois você vai com uma ligação, mas o importante é você ser persistente e consistente nesse caso, né? Para que o seu cliente entenda que não cabe mais nesse mundo fazer as coisas erradas, porque o errado traz terríveis consequências depois. O sonegar, né, traz um passivo fiscal que a conta chega, mais dia ou menos dia, essa conta vai chegar no colo dele, e traz um passivo também de desconhecimento dos resultados e da verdadeira operação do seu negócio, né? Toda empresa que sonega pega uma grande parte da sua operação e esconde. E aí, essa parte escondida, ela é nebulosa, ela é um buraco negro, ninguém sabe o que está acontecendo ali. Inclusive, pode estar acontecendo até roubo e a empresa não sabe disso. Então, tudo isso são coisas que você, como contador, precisa se comportar como uma autoridade nesse assunto, como alguém, como especialista, que sabe o que está dizendo, para que seu cliente consiga enxergar em você, não um profissional, digamos, não um profissional Zé Mané, ou seja, esse cara é chato, mala, só traz conta para pagar, não sei o quê, entendeu? Então, assim, se o cara já tem essa imagem negativa de você, se você chega falando, vindo com um discurso assim, ele a princípio vai te ignorar, ele a princípio vai achar que é conversa para boi dormir e tudo. Por isso que é preciso você ter posicionamento, por isso que é preciso você ser persistente, né? O mais importante de tudo é você conseguir fazer, né, conseguir identificar esse perfil aqui de cliente educável, de cliente que consegue, né, através aí da sua persistência em ligações, em e-mails, em palestras, em conteúdos, fazer com que ele entenda que a gestão contábil é muito mais benéfica, né? O benefício da gestão contábil é muito maior do que o benefício da sonegação. O terceiro passo, estrutura a máquina contábil, né? Então, aí a gente falou bastante sobre automatização de processos internos no primeiro e no segundo dia de congresso, né? Então, a gente tem aqui metodologias que vão te ajudar a fazer com que a contabilidade seja um processo fabril. Entrou documento, processou documento, saiu informação para ser analisada e apresentada ao cliente como um diagnóstico para que ele tenha aí resultados mais críveis para a empresa dele. Então, aqui eu coloco aqui algumas metodologias, né? A de atraso zero, onde a gente na Fato implantou o Kanban, colocamos metas, tivemos acompanhamento através, né,
dos gráficos de Bandal, eu tenho inclusive, se vocês entrarem lá no meu canal Contabilidade Sem Chatice, eu tenho um vídeo que fala tudo sobre isso aqui, ó. A gente implantou uma metodologia erro zero, ou seja, não é só, né, não basta só ter a contabilidade em dia, é preciso que a informação seja fidedigna. Então, essa interação entre os setores aqui é crucial. A informação que vem do fiscal e a informação que vem da folha precisa ser analisada, né, por um analista contábil para ver se corresponde com a realidade, para ver se essa informação é coerente. E a metodologia de integração total né, como a gente já viu aí nos 2 dias de congresso, nós temos aí uma infinidade de ferramentas que podem ajudar a gente a integrar totalmente o financeiro da empresa com a contabilidade. Outra coisa, transforme a contabilidade em um produto, né? Se você vender um serviço, né? Serviço normalmente é uma coisa intangível, então a pessoa às vezes tem dificuldade de identificar o que aquele serviço vai ser útil para ela. Então a gente precisa, né, na verdade, vender o problema. E eu vou mostrar aqui para vocês uma técnica, né, chamada Pastor, que foi ensinada inclusive pelo Ricardo Jordão Magalhães, que é aquele cara lá do primeiro slide, e ele fala o seguinte, olha, para que você consiga vender o seu produto, na verdade, você não vende o seu produto, você vende o problema que você resolve. Então, a gente não vai vender produto, a gente vai vender um problema. Já virar para o empresário e falar o seguinte, empresário, você já teve dificuldade de entender os resultados da sua empresa? Você está informando para ele um produto, um problema, desculpa. Você já teve dificuldade de entender os resultados? Aí, se não bastasse isso, você vai amplificar esse problema. Empresário, sabia que você está perdendo dinheiro? Empresário, sabia que cada vez que você não sabe o quanto você tem para pagar, o quanto você tem para receber, qual é o ciclo financeiro da sua empresa, quais são os seus prazos médios, é dinheiro que você está deixando na mesa, empresário? Né? Então, esse é P, problema, A, de amplificar o problema, né? O pastor forma um anagrama, né? O S aqui é o saída. Empresário, eu sei como você se sente, mas é possível resolver esse problema. Você vai virar para o seu cliente e falar, olha, eu entendo, né? É difícil mesmo, mas é possível a gente resolver isso. Depois, T é testemunho. Né? É você mostrar para o seu cliente que, olha, eu sei do que eu estou falando, né? Eu sei como você se sente, é possível resolver, e olha, o meu cliente aqui, ó, na minha carteira, ele aumentou em 20% os seus resultados depois que ajustou os prazos de recebimento dos seus clientes. Olha aí o testemunho. Então, quer dizer, isso já confere a você mais autoridade. Você vê aqui, olha, que hora nenhuma eu falei de mim como empresária contábil, como escritório de contabilidade, eu estou sempre falando do cliente, do problema do cliente. Aqui eu estou usando uma empatia com ele, ó, eu sei como você se sente, olha, eu já tive um caso assim, o cliente me aumentou em tantos por cento, então, olha, não estou falando de mim. Aqui eu falo, porque, né, aqui nesse momento você vai falar para ele, olha, empresário, eu sou especialista em aumentar seus resultados, então deixa eu apresentar aqui a minha metodologia. E aí você vai socar nele a proposta contábil irrecusável que eu vou mostrar no próximo slide, que muitos de vocês já conhecem. Aqui é a oferta. Você vai mostrar para ele qual que é a sua metodologia e como que você vai fazer ele ganhar mais dinheiro com a sua metodologia. E por último, a gente tem a resposta, né? O O aqui do pastora de oferta, o R de resposta. A resposta é o seguinte, vamos supor que você fez a apresentação lá da proposta irrecusável, apresentou lá o valor, né? Então, ó, vai custar tanto. Aí o cliente virou para você e falou, poxa, mas e aí, né? Dá um desconto, será que não dá para poder abaixar esse preço e tudo? Ou então ele pergunta, né, poxa, mas quanto que vai me custar tudo isso? Né, será que vai ser muito caro? E aí você solta uma dessa. Quanto você acha que vale a sua tranquilidade de ter seus números na sua mão? Então você vai devolver para ele a pergunta, né? Se ele pede desconto, você pede para ele então uma outra coisa, é sempre uma via de mão dupla. Aqui essa resposta é você sempre ter uma resposta para a reação que aquele
cliente tiver diante da sua oferta. Nesse caso aqui, ele falou, quanto que vai me custar tudo isso? Aí você devolve, quanto você acha que vale a sua tranquilidade? Vai pensar, quanto você acha que vale você deitar no seu travesseiro e dormir sabendo que no dia seguinte você vai ter lucro, sabendo que no dia seguinte você vai saber exatamente o que fazer com a operação do seu negócio. Quanto que vale isso para você? Quanto que vale você ter certeza que você vai ter seus resultados aumentados, melhorados, com base na nossa metodologia? Então, olha, essa aqui é a proposta contábil recusável. Você pode, né? Ela tem um formato todo moderno, um formato todo inovador, para você nunca mais usar aquela proposta preta e branca sem graça, né? Que você só muda lá o nome do cliente, às vezes nem muda, né? Às vezes você oferece a proposta para a cliente Maria com o nome de João, né? Porque você não teve nem o trabalho de mudar o nome, que você oferece para todo mundo a mesma proposta sempre. Você nunca mais vai fazer isso na sua vida. Você vai passar a usar a proposta contábil recusável. Você pode baixar nesse link no conte.com/CSC. E por último, você vai traduzir essa informação na linguagem do empresário. Como assim? Você vai transformar a ciência contábil, né? Então imagina se você fosse pegar toda a contabilidade da empresa e entregar esse pergaminho, assim, né? Quem fez, né? Quem esse pergaminho, ele tem um dono, né? E ele tem um significado muito especial. Aqui está toda a ciência contábil, né? Impressa nesse pergaminho que é do professor Abicalaf, o pai da contabilidade consultiva, meu mentor. E aqui é o seguinte, né? Você vai pegar imagina se você pegasse todas as informações dos resultados da empresa e apresentasse dessa forma para o empresário. Ele ia sair correndo, no mínimo, né? Então, você precisa pegar essa informação e colocá-la num Google Tradutor e levar essa informação traduzida para o empresário, para que ele consiga, no mínimo, prestar atenção no que você está falando e não sair correndo da mesa, não sair correndo olhando para o relógio, igual esse cliente meu lá da Fato fez. Então, olha só, esse é o NuConte, e o NuConte nada mais é do que a tradução da linguagem contábil numa linguagem em que o cliente consegue entender e enxergar o valor daquela informação que você está levando para ele. Lembrando o seguinte, que o empresário, né, assim como o paciente, se você leva o resultado de um exame para ele, ele pode até entender, interpretar ali algumas coisas que possa, né, serem bem claras, serem bem transparentes, mas de todo jeito precisa do médico para poder passar a prescrição. A mesma coisa para você, contador, né? Não adianta só entregar isso aqui para o seu cliente se você não for passar a prescrição médica. Ele não está interessado só em ver o resultado do exame, ele está interessado em saber o que ele vai fazer depois para poder ter o aumento dos resultados dele. Por isso que a contabilidade consultiva é interessante, porque você não vai fazer isso de graça, né? Se você vai passar para ele uma prescrição, um plano de ação para que ele melhore os resultados da empresa dele, e isso se chama consultoria. E consultoria você cobra. E consultoria não é de graça. A não ser que você queira fazer de graça para treinar, para poder ser um case de sucesso, para fazer ali, né, naquele passo 2, em que eu disse que você precisa escolher alguém para começar. Então, você pode começar fazendo de graça para errar, aprender, errar, aprender, errar, aprender e treinar bastante até você conseguir ficar bom, né? E aí depois você começa a cobrar por isso. Eu estou mostrando aqui esse caso da Fato, né? Eu estava aqui falando da Fato o tempo todo, então eu quero mostrar esse caso aqui para vocês, de quando a gente fez, olha, em 2016, aqui a gente estava, né, num dos auges da crise, e a empresa estava muito mal, ela estava apresentando um resultado financeiro terrível, uma lucratividade terrível, 125 mil de prejuízo, né? A gente tinha aqui uma capacidade de quitar obrigações, que era a liquidez imediata dela muito baixa, né? Então aqui, ó, um prejuízo de 125 mil no mês, uma liquidez imediata muito baixa, né? Ou seja, a empresa estava com pouquíssima liquidez. A gente tinha aqui gastos altíssimos com fornecedores, pessoal, despesas financeiras. Olha o gasto com o pessoal em relação ao mês passado, né? Esse aumento aqui em relação ao mês passado aumentou 107%. Olha o tamanho da fatia do gasto com o pessoal em relação ao mês passado, né? Com o tamanho que o pessoal representa no total de gastos que essa empresa tem. E um EBITDA também negativo, né? EBITDA
é o resultado operacional da empresa. Se o resultado operacional não dá lucro, a empresa, ela literalmente está pagando para trabalhar, está pagando para sobreviver. E aí a gente começou a fazer esse trabalho com eles em agosto de 2016, e aí, no final de 4 meses, a gente reverteu esse quadro. A empresa saiu de uma situação de prejuízo para lucro, né? Foi um mês onde ela teve o maior lucro nos últimos, desde o nascimento, desde a existência da empresa, foi o maior lucro que ela teve em dezembro. A gente teve uma liquidez da empresa aumentando, né? Olha só, dobrou, né? Então a gente tinha lá uma situação de 15 centavos. A liquidez da empresa não está lá essa maravilha, porque o ideal é ficar acima de 1, né? Mas o fato dela ter dobrado mostra que a operação do negócio está gerando caixa para aquela empresa. A gente teve aqui uma diminuição significativa dos gastos, olha só o quanto que a gente trabalhou para poder diminuir os gastos com o pessoal dessa empresa. E ela passou a ter EBITDA, né, com um valor bem mais estratosférico do que ela tinha, que era o EBITDA negativo. A gente saiu de uma situação de insolvência financeira, né, aqui no gráfico vocês conseguem ver aqui a imagem clara do efeito tesoura que essa empresa estava passando por uma situação de insolvência financeira, ou seja, ela tinha bastante necessidade de capital de giro para poder honrar com seus compromissos, para poder operacionalizar, né, para poder sustentar toda essa operação aqui, e ela não tinha liquidez nenhuma. Era muita necessidade de capital de giro e nenhuma geração de resultado. No final, em dezembro, a gente teve a inversão desses valores, né? O que era positivo ficou negativo e o que era negativo ficou positivo. A gente teve uma situação de 215 mil negativo para uma situação de 212 mil positivo, o saldo de tesouraria dessa empresa que passou de negativo para positivo. E aqui a Fernanda, uma das sócias da PPL, dessa empresa, né? Ela disse o seguinte, que o dashboard se tornou uma ferramenta crucial para a gestão estratégica da empresa. Esse foi um dos feedbacks que ela deu durante todo esse acompanhamento mensal que a gente fez junto à empresa dela. E aí eu falo para vocês, né? Isso aqui é um conto de fadas? Eu quero mostrar aqui também uma outra tela, uma tela do NuConte atual. Aqui eu quero mostrar para vocês, olha só, o caso de um cliente nosso do NuConte, né? Ele começou a fazer essa análise junto de uma empresa. E essa empresa, olha só, gente, só para mostrar aqui para vocês que a gente não está falando de empresas que faturam milhões por mês. Essa empresa, ela fatura 12 mil reais por mês. E aí, o que é interessante a gente verificar aqui nos resultados dessa empresa foi o seguinte, é que desde quando eles começaram a fazer um trabalho com ela começou a ter aumento nas suas receitas. Então, olha só como que março, abril e maio, ela teve resultados, ela teve uma receita mais constante. Aqui para trás, se você verificar, né, você vê aqui que a situação era bem estável. Alguns meses faturava menos, alguns meses faturava bastante, então era uma situação bem estável. Na medida em que ele foi fazendo o tratamento, o treinamento, fazendo o acompanhamento com essa empresa, ela passou de uma situação instável para uma situação muito mais estável de geração de receita. A mesma coisa com relação aos custos, olha só, os custos foram diminuindo, aqui em março teve uma alta, provavelmente, né, pode ser alguma coisa relacionada à folha de pagamento, mandou um funcionário embora, alguma coisa assim, mas aqui a gente tem, né, a gente consegue ver um gasto, né, um controle maior dos custos da empresa. Aqui também, olha só, quando a gente vem aqui na folha de pagamento, né, a gente consegue ver também uma constância aí na questão do peso da folha. A gente está tendendo para uma constância. Isso é importante, né, para a gente ver o quanto que a folha está pesando sobre a receita daquela empresa. Então, olha só, gente, não tem nada de conto de fadas isso daqui. Isso aqui é real, né? Esse acompanhamento é feito com empresa que fatura 12 mil reais. Uma empresa que assim, tudo bem, ela não está apresentando aqui ainda um lucro contábil, mas olha só a variação de caixa dela, que de negativa passou a ser positiva.
né? Então ela ela estava numa situação bastante variável aqui, uma coisa bem constante. Eles começaram a fazer um acompanhamento na busca de uma constância, na busca de uma geração de caixa constante, na busca de um resultado melhor para essa empresa. Olha a liquidez da empresa, o quanto que ela foi aumentando e se estabilizando ao longo do tempo. Tá vendo? Então é isso que a gente tem que buscar junto aos nossos clientes. Equilíbrio nas suas contas, equilíbrio nos seus resultados, para que essa empresa tenha, né, resultados cada vez mais críveis, cada vez melhores. E por último, né, eu queria fazer um convite aí para vocês, que é esse aqui, né? Eu quero convidar vocês a transformar a vida das empresas e a mudar a realidade desse país. E por que eu faço esse convite? Porque cabe a nós. Nós estudamos para isso, nós nos formamos para isso, nós somos cientistas da riqueza, capaz de levar uma empresa, né, de amplificar a vida, de aumentar a vida útil de uma empresa, e eu mostrei ali, né, ali no Conte, no trabalho que a gente fez com aquela empresa, ela saindo de uma situação de insolvência para uma situação de folga financeira, eu consegui dar a ela ali vários e vários anos de vida útil, para que ela pudesse, né, gerar mais riqueza e gerar mais resultado para o nosso país. Então fica esse convite, eu quero que vocês, né, ao longo desse congresso, reflitam muito bem sobre qual que é a nossa verdadeira posição, qual que é o nosso verdadeiro papel diante dessa sociedade cada vez mais doentia, e nós temos, olha, nas nossas mãos a cura do câncer. Olha só, nós temos nas nossas mãos a cura do câncer, porque cada empresa que você salva, cada empresa que você gera mais valor, é uma dessas empresas e vai ser justamente a empresa que vai curar o câncer no Brasil, o câncer no mundo, o câncer em qualquer lugar. Então é isso, galera. Tamo junto. E aqui ficam meus contatos, se vocês quiserem mandar para mim, podem mandar e-mail, podem mandar WhatsApp, esse é meu número pessoal, então se vocês quiserem também ser adicionados ao CSC, podem me adicionar aí, me pedir para incluir no grupo que eu incluo. Então é isso, galera, falei para Dedéu, mas eu espero que vocês, assim, entendam que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é justamente a de resgatar em vocês esses elementos aqui, ó, protagonista, revolucionário, consultor e cientista da riqueza. É isso que a gente tem tentado resgatar com o movimento Contabilidade Sem Chatice, com o NuConte, esse significado, esse verdadeiro significado, esse verdadeiro do papel do contador no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários aí no chat. É isso aí, galera, tamo junto. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicom.com.br/gold e saiba como.